Beleza, pessoal? Conforme eu tinha combinado com vocês aí, vamos fazer a correção dos exercícios que envolvem o produto de Steven. Então, vamos aqui pegar uma canetinha para a gente fazer um exemplo e depois corrigir todos os exercícios. Então, tá aqui, ó. O meu exemplo vai ser o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenha A mais B vezes... Ah, não, vamos colocar X, né? E aí, com o X, a gente resolve tudo. Então, vamos lá. Eu tenho x mais a vezes o x mais b, certo? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o primeiro carinha aqui, que é o x, e elevar ao quadrado, e depois eu vou escrever entre parênteses a soma de a com b, e vou multiplicar pelo x, e depois eu vou fazer o produto de a com b, o a vezes b, certo? Essa é a regrinha para todos. Então vamos lá no item A. O item A, eu tenho m sobre 2, que seria o meu x, o 12 sobre 7, que seria o meu A, e o 3, que seria o meu B. Então isso aqui vai ficar, ó, o primeiro termo ao quadrado. Então eu tenho m sobre 2 ao quadrado. Aí depois eu vou somar com quem? Agora o A e o B. Então eu tenho menos 12 sétimos, que eu tenho que somar com 3. Para tirar o MMC, eu vou escrever esse 3 como 21 sobre 7. E aí eu multiplico pelo primeiro, que é o M sobre 2. E agora eu vou somar com o produto. O produto é quem? É o menos 12 sétimos. Deixa eu só apagar esse parênteses aqui. Então vai ficar o menos 12 sétimos vezes 3. E agora eu resolvo isso. Então isso aqui vai ficar m ao quadrado sobre 4 mais... Aí vamos ver se vai ficar positivo ou negativo, né? Eu tenho mais 21 e menos 12, então vai ficar mais 9 sétimos vezes m sobre 2. Então eu posso escrever assim, ó, vezes m, e o 7 vezes 2, eu já posso colocar aqui direto 14. É como se eu tivesse feito 7 vezes 2. E aqui, ó, mais e menos vai ficar negativo, né? Então, vou apagar aqui. Então, vai ficar menos 36 sobre 7. 12 vezes 3, 36 sobre 7. Aí acabou o primeiro. Agora aqui o segundo, ó. Eu tenho a raiz de 5 e raiz de 5. Então, vai ficar raiz de 5 ao quadrado, mais... Aí eu pego 2 raiz de 11 e somo com raiz de 11, só que como ele é negativo, eu vou subtrair e multiplico pela raiz de 5, que é o meu primeiro termo. Aí depois eu faço mais, aí o produto vai ficar 2 raiz de 11 vezes raiz de 11 negativo, menos raiz de 11. Então vai ficar assim, ó. Vou fazer um parênteses maior aqui. Então aqui eu tenho 5 mais, aí ó, 2 raiz de 11 menos raiz de 11 vai ficar só raiz de 11, que eu vou ter que multiplicar pela raiz de 5. Aí aqui eu tenho mais, aí aqui ó, 2 raiz de 11 vezes raiz de 11, então vai ficar menos 2 vezes raiz de 11 vezes raiz de 11, dá 11. Então eu tenho 5 mais raiz de 11 vezes raiz de 5 dá raiz de 55. Aqui vai dar menos 22, então vai ficar menos 22. E aí a minha resposta final vai ser 5 menos 22 vai dar menos 17 mais raiz de 55. Essa é a resposta final. Belezinha? Vamos para o nosso item D. Então, o item D, eu tenho raiz de x, então vai ficar raiz de x ao quadrado mais. Aí eu vou abrir um parênteses e vou somar o 12 com o menos raiz de 2 sobre 3, certo? Eu vou ter que fazer isso. Só que o 12 eu vou escrever assim, ó.
36 sobre 3, porque eu já tirei o MMC. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Multiplicar pela raiz de x. Aí eu vou somar com o produto. Produto de quem? De 12 vezes... Aí eu vou escrever aqui, ó, entre parênteses de novo, porque é negativo, menos raiz de 2 sobre 3. Então, vai ficar assim, ó. Certo? Se você quiser tirar esse parênteses, colocar um colchete, não tem problema. Certo? Então, como é que vai ficar isso? Raiz de x ao quadrado vai ficar x. Aí, 36 menos... Ó, vai ficar mais... 36 menos raiz de 2, eu não posso juntar, então vai ficar 36 menos raiz de 2 sobre 3. Aí, tudo isso vezes a raiz de x. E aí, o que eu vou fazer aqui agora? 12 vezes raiz de 2 vai dar 12 raiz de 2 dividido por 3. 12 dividido por 3 dá 4, então vai ficar 4 raiz de 2. Aqui é negativo, então vai ficar menos 4 raiz de 2. Essa resposta pode estar assim, ou ela pode estar desse jeito, ó. X mais. Aí eu faço uma distributiva com raiz de x. Raiz de x vezes 36 vai dar 36 raiz de x. Cadê aqui? 36 raiz de x. Raiz de 2 vezes raiz de x vai ficar menos raiz de 2x. Tudo isso sobre 3. Menos 4 raiz de 2. E aí vamos para a letra E. A letra E eu tenho um y ao cubo. Então vai ficar y ao cubo ao quadrado. Mais, aí eu vou somar os outros dois caras. Quem que eu vou somar? O menos 4z quadrado. O menos 4z quadrado com o z quadrado sobre 2, certo? E aí eu multiplico pelo y ao cubo. Só que esse 4z quadrado, eu vou escrever ele assim, ó. 8z quadrado sobre 2, que era o 4z. O que eu fiz? Tirei o MMC. Agora eu vou somar com quem? Eu vou somar com o produto. Produto de quem? De menos 4z quadrado com o z quadrado sobre 2. Então, vou somar com esse produto aqui, ó. Certo? Então, aqui vai ficar y à sexta, porque eu multiplico os expoentes. Se eu devo 8 e paguei 1, eu vou ficar devendo 7z quadrado sobre 2, que vai ser ainda multiplicado por y ao cubo. Aí eu tenho aqui um negativo com um positivo, vai ficar negativo. Z ao quadrado vezes z ao quadrado vai ficar z na quarta. 4 dividido por 2 vai ficar 2. Então vai ficar assim, ó. Arrumando isso daqui, eu posso escrever assim, ó, y à sexta menos 7y ao cubo z quadrado sobre 2 menos 2z na quarta. E aí tá feita a nossa resposta. Vou ver se eu consigo colocar um negocinho aqui desse e consigo colocar um negocinho aqui. Pronto. Tá feito aí o exercício 20 falando do produto de Esteven. Agora o exercício 21. Na planta de uma casa há uma piscina quadrada cuja área da superfície ocupada é indicada por x menos 7 ao quadrado metros quadrados. X dependerá do tamanho do terreno onde a casa será construída, sendo ainda desconhecido. A arquiteta responsável pelo projeto decidiu modificar as dimensões da piscina para que ela tenha um formato retangular. Dois dos lados paralelos da piscina serão acrescidos de 8,75 metros e os outros dois permanecerão com a mesma medida. Calcule a nova área da superfície. Bom, então vamos lá.
a piscina era um quadrado. Vamos tentar desenhar um quadrado aqui. A piscina era um quadrado. Agora, a piscina é um retângulo. Ficou assim, ó, certo? O que ele falou? Falou assim, ó, se a piscina era um quadrado e era x menos 7 metros quadrados, então aqui media x menos 7 e aqui media x menos 7. Aí o que ele fez? Ele aumentou um dos lados da piscina em 8,75. Então esse lado ficou x menos 7 mais 8,75. Então esse lado aqui agora, ele tem x mais 1,75, certo? Ó, esse lado aqui agora, ele tem essa medida. Como é que eu achei esse número? Eu fiz 8,75 menos 7. Então a minha piscina agora tem isso aqui, ó. Ela tem x menos 7 de altura, né? Vamos pensar que a gente está vendo a piscina assim de um retângulo na nossa frente, né? Então tem x menos 7 de altura e x mais 1,75 de comprimento. Beleza. Agora ele está perguntando a expressão, né? Calcule a nova área da superfície que será ocupada pela piscina. Então vamos fazer esse cálculo aqui usando o produto de Stevin. Então o que eu tenho para calcular essa área? Essa área vai ser igual x menos 7 vezes x mais 1,75. Beleza? Então a área vai ser x ao quadrado mais, aí eu vou pegar o menos 7 mais 1,75 e vou multiplicar pelo x. E depois eu vou pegar o menos 7 e vou multiplicar por 1,75. E aí vai sair a minha resposta. Fazendo essas continhas, a gente chega à conclusão que o valor da expressão vai ficar assim, ó, x ao quadrado. Aqui eu tenho menos 7 mais 1,75, então vai ficar menos 5,25x. Aí aqui eu tenho uma multiplicação de um negativo por um positivo, vai ficar negativo, e essa multiplicação vai ficar 12,25. Então, essa expressão aqui é a nova expressão da área da piscina. Quando eu souber a medida do terreno, eu venho e coloco o valor do x aqui. Certo? Então, está definido aí o nosso exercício 21. Mudando agora de assunto, a gente tem o fator racionalizante. Então, ó, vamos falar de racionalização de denominadores. Substitua o símbolo, né? Que é esse símbolo aqui, ó. Substitua esse símbolo aqui. Por um fator não nulo, então é um número diferente de zero, para determinar um número racional. Então, vamos lá. Esse cara aqui, ele é um número irracional, 5 raiz de 3, a raiz de índice 13 aqui. Então, isso aqui é o princípio da ideia da racionalização. Então, por exemplo, se eu pegar esse cara aqui, o 5 raiz de 3, e trocar aquele balãozinho ali por raiz de 3, isso daqui vai ficar assim, ó, 5 vezes 9, porque raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, não 9. E a raiz de 9 é 3. Então, isso aqui, ó, virou o número 15, certo? Então, eu multipliquei por um número que ele queria, um número diferente de zero, e transformei o meu número irracional em um número racional. Essa aqui é a base da racionalização. Então, ó, eu tenho a raiz de índice 13 de 64, certo? Primeiro, o que eu vou fazer com esse cara? Esse raiz 13 de 64, o 64, quando eu fatoro ele, fica 2 elevado à sexta. Então, quem que eu vou colocar aqui, ó, como fator racionalizante? Então, vai ficar assim, ó. 13, aí eu faço agora, ó, 13 menos 6, então vai ficar 2 elevado a 7. Por que eu faço isso? Agora eu tenho duas raízes com índice 13, e aí eu tenho o 2 com o expoente 6 e o 2 com o expoente 7. Somando os expoentes, fica 2 elevado a 13. E aí
eu posso vir aqui, ó, e anular o expoente 13 e o índice 13. E aí fico com 2. Eu transformei isso em um número racional, certo? Vamos fazer o C aqui, ó. O C eu tenho uma raiz de 13 menos 3. Então eu tenho esse número aqui. Como é que eu faço para transformar isso aqui? Eu pego e multiplico ele pelo que a gente chama de conjugado. Então vai ficar raiz de 13 mais 3. E percebe que isso é uma diferença aqui, ó, produto de uma soma por uma diferença de dois termos. Então a gente vai cair lá na diferença de quadrados, que vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, raiz de 13 ao quadrado vai ficar 13. E 3 ao quadrado vai ficar 9. E 13 menos 9 dá 4. No item D, eu tenho um 2 raiz de 3 mais raiz de 5. Então, o que eu posso fazer para transformar isso em um número racional? Eu posso multiplicar por isso aqui, ó, por raiz de 3. Raiz de 3 não, vamos colocar o 2 raiz de 3. 2 raiz de 3 menos a raiz de 5. A mesma ideia do exercício C, certo? Fazendo isso, olha o que vai acontecer. Eu tenho uma diferença de quadrados, então eu tenho o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que é o raiz de 5. Então isso aqui vai ficar, ó, 2 ao quadrado, 4 vezes raiz de 3 ao quadrado, 3 menos raiz de 5 ao quadrado, 5. Então isso vai dar 12 menos 5, vai dar 7, certo? Mas o exercício pediu substituir o símbolo por um fator não nulo. Então, a sua resposta é só o que eu vou pintar de amarelo aqui, ó. Então, o restante que eu fiz foi só para te mostrar que transforma realmente em um número racional, ó. Então, a resposta do exercício é só o que eu pintei de amarelo aqui, ó. Belezinha? Isso daqui a gente vai usar no próximo exercício. Porque o que o exercício está falando? Efetue a racionalização dos denominadores das frações a seguir. Então, como é que eu faço isso? Então, no item A, eu vou pegar o 9 que está sendo dividido pela raiz de 5. Aí eu vou multiplicar esse cara pelo meu fator racionalizante, que vai ser raiz de 5. Aí se eu coloquei a raiz de 5 embaixo, eu coloco ela em cima também. Então, 9 vezes raiz de 5 vai dar 9 raiz de 5. E raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. Ou seja, eu tirei a raiz do denominador. Eu racionalizei. Então, vamos para o item B. Eu tenho menos 3 dividido pela raiz quadrada do número 7. O meu fator racionalizante, ele vai ser o raiz de 7. Então, coloco raiz de 7 em cima e coloco raiz de 7 embaixo. Por quê? Porque raiz de 7 dividido por raiz de 7 dá 1. Beleza? Então, agora eu tenho, ó, menos 3 raiz de 7 sobre 7. Raiz de 7 vezes raiz de 7 dá 7. Item C. Eu tenho a raiz de 3 dividido pela raiz de 11. O meu problema é sempre a raiz do denominador. Como é uma raiz quadrada, então o meu fator racionalizante vai ser a raiz de 11 e repete a raiz de 11 em cima. Raiz quadrada de 11 vezes raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 33. E raiz de 11 vezes raiz de 11 dá 11. Então, os três primeiros aí estão feitos. Vamos tentar fazer o item C agora. Bom, eu tenho 2 sobre a raiz de 2. Então, como é que eu racionalizo isso? Eu multiplico por raiz de 2 na parte de cima e por raiz de 2 na parte de baixo. E aí isso aqui fica assim, ó. 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2.
E nesse caso aqui, ó, esse 2zinho dá para anular com esse. Então, a minha resposta fica só raiz de 2. No item D, eu tenho 1 sobre 6 raiz de 3. O meu problema é só a raiz, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, só a raiz. Só a raiz de 3, só a raiz de 3. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. 6 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, eu tenho raiz de 3 vezes sobre, né, 18. E o item E tá aqui, ó. Opa, peraí que eu misturei as letras. Essa daqui é a D. Essa daqui é a E. E agora essa daqui é a F. Beleza. Aí na F eu tenho 3 raiz de 5 sobre 2 raiz de 3. Então, o que eu vou fazer? Parte de cima e parte de baixo multiplicado pela raiz de 3. Então, na parte de cima, eu vou ficar com 3 vezes raiz de 5 vezes raiz de 3, dá raiz de 15. E 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá 3. E aí, o que eu posso fazer? Ó? Eu posso anular esse 3 com esse. Então, a minha resposta final vai ficar raiz de 15 sobre 2. Vamos fazer os outros 4. Vamos lá. Parei no F, né? Agora vamos para o G. Então, eu tenho 3 dividido. Percebe agora que não é mais uma raiz quadrada, é uma raiz cúbica. Então, vamos lá. Como é que eu faço para a raiz cúbica? Vou colocar um tracinho aqui e vamos ver o que vai acontecer. E vamos colocar... Opa! Aí, pronto, bonitinho. Agora vamos fazer raiz cúbica de 5, certo? Esse 5 aqui não está marcado, mas ele está elevado a 1. Então aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo escrever o 1 aqui, ó. Aqui. Aí o que eu faço para racionalizar isso? Eu multiplico, aí eu venho aqui, ó, e... Opa! Essa linha está saindo no lugar errado sempre. Depois eu vou arrumar isso. Bom, isso vai ficar raiz cúbica, ó, raiz cúbica de 5 ao quadrado. Por quê? 3 menos 1 dá 2. Aí eu coloco isso aqui em cima também, ó. Raiz cúbica de 5 ao quadrado, certo? Aí, 3 vezes isso, então vai ficar 3 vezes a raiz cúbica, e 5 ao quadrado é 25. E na parte de baixo, o que vai ficar? Ó? Vai ficar uma raiz cúbica do quê? De 5 elevado ao cubo. De onde eu tirei esse 3? Do 1 mais 2. Então agora, ó, esse 3 vai cortar com esse. Na parte de cima vai ficar 3 raiz cúbica de 25. E na parte de baixo, sobre 5. E aí acabou esse. Letra H. Eu tenho 9 sobre... Então, vamos lá. Sobre... Agora saiu no lugar certinho, né? Sobre quem? Sobre a raiz... Cadê a canetinha aqui? Sobre a raiz... Ó, raiz sétima de quem? De 2. Beleza. Então, quem vai ser o meu fator racionalizante? Vai ser... Opa! Ah, só mudou assim. Vai ser a raiz. Deixa eu escrever de preto aqui para manter o padrão.
raiz sétima de 2. Lembra que esse cara aqui, ele está elevado a 1. Então, aqui vai ficar elevado a 6. E aí, na parte de cima, eu faço a mesma coisa. Raiz sétima de 2 elevado a 6. Beleza? O 9, eu repito, vai ficar a raiz sétima e 2 elevado a 6 é 64. Beleza. E aqui, ó, o que que eu tenho? Eu tenho uma raiz sétima de 2 elevado a 7. De onde saiu esse 7 de dentro? O 6 mais 1. Então, agora vai ficar assim, ó. 9 raiz sétima de 64, tudo isso sobre 2. Porque esse 7zinho aqui anula esse 7zinho aqui, certo? E aí, tá feito o nosso exercício. Acabou, a resposta é essa. Vamos lá para o próximo. O próximo, que é a letra I, está falando do raiz cúbica. Então, vamos lá. Vou fazer ele até maior aqui, ó. Eu tenho uma raiz cúbica de 3 ao quadrado dividido por uma raiz cúbica de 6 ao quadrado. Dá para fazer de várias maneiras esse exercício. Só que eu vou fazer o seguinte, eu já vou racionalizar direto. Como é que eu vou racionalizar esse cara aqui, ó? Eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar. Quem vai ser o meu fator racionalizante, ó? Vai ser a raiz cúbica. Aqui está 6 ao quadrado. 3 menos 2 vai ficar 6 elevado a 1. E aqui em cima vai ficar a raiz cúbica de 6 elevado a 1. Beleza. Aí aqui, ó, 3 ao quadrado é 9. 6 elevado a 1 é 6. Então, isso aqui vai ficar a raiz cúbica de 54. Certo? Porque 9 vezes 6 é 54. Embaixo vai ficar a raiz cúbica de 6 elevado ao cubo. Esse carinha vai anular com esse. Então, vai ficar a raiz cúbica de 54 sobre 6. Belezinha? Por que que eu não escrevi a raiz cúbica de 54? Porque o 54, ele pode ser escrito assim, ó, como 27 vezes 2, certo? E quando eu faço isso, o que que eu posso fazer? Eu posso tirar a raiz cúbica do 27, que é 3, e eu posso deixar só o 2 dentro da raiz cúbica. Vou apagar isso aqui. Raiz cúbica de 2. Tudo isso sobre 6. Aí eu posso simplificar ainda, ó, porque ó, 3 e 6. O 3 é a metade do 6. Se eu dividir 3 por 3, vai dar 1. Então eu nem preciso escrever. Vai ficar assim, ó, raiz cúbica de 2. E aqui, se eu dividir por 2, se eu dividir por 3, vai ficar 2. Então, como é que eu cheguei no resultado? Eu peguei esse cara, dividi por 3 e peguei esse cara aqui e também dividi por 3, certo? E dentro da raiz eu não mexo. Então ficou assim, ó, raiz cúbica de 2 sobre 2. Beleza? Você poderia me perguntar assim, mas eu não vou enxergar que 54 é 27 vezes 2. Então, o que que você poderia fazer? Bom, quando eu tenho um número grande dentro de uma raiz, eu vou tentar decompor ele, ó. 54 dividido por 2 dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Como é uma raiz cúbica, eu junto os números iguais de 3 em 3. Então aqui, ó, formou uma trinca de 3, certo? E aí tem um 2zinho aqui, ó. Esse 2zinho que ficou sobrando aqui é o que está dentro da raiz. E esse 3zinho que eu circulei é o que está aqui fora, certo? Então, se você pensar na tabuada, eu sempre vou dividir em dois números. Eu peguei o 54 e dividi em dois números. E um deles eu tenho que saber a raiz cúbica. Se fosse raiz quadrada, eu ia dividir em dois números e um deles eu tenho que saber a raiz quadrada, certo? E assim vai. Se fosse raiz décima, eu ia dividir em dois números e um deles eu ia ter que saber a raiz décima.
Acabou? Deixa eu ver. Já fiz aí, falta a J ainda. Então vamos fazer a J. Deixa eu arrumar espaço para J. Vamos lá, vamos fazer a J. Vou pegar a canetinha aqui. J. Eu tenho x ao quadrado sobre a raiz quinta de quem? De 2e. 2e. Certo? Deixa eu fazer maior isso aqui para a gente perceber o negócio. Então, eu tenho x ao quadrado dividido pela raiz quinta de 2e. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar esse 2e entre parênteses, porque eu vou falar assim, ó, esse 2e, ele está elevado a 1. Deixa eu tirar esse 1 aqui e escrever de vermelho. Certo? Ele está elevado a 1. Aí o meu fator racionalizante vai ser o quê? Vai ser a raiz quinta de 2e, entre parênteses, elevado à quarta. Por quê? 5 menos 1 dá 4. Então vai ficar assim, ó. Raiz quinta de 2e, entre parênteses, elevado à quarta. Aí na parte de cima eu tenho x ao quadrado, que multiplica a raiz quinta de 2e elevado à quarta. Bom, 2 elevado a 4 dá 16. E z elevado à quarta dá z elevado à quarta. Então, dentro da raiz vai ficar assim, ó. E aí, na parte de baixo, o que vai acontecer? Ó? Fazer o tracinho aqui. E vai ficar o raiz quinta de 2e, entre parênteses. Agora eu vou somar os expoentes. Ó. O 1 com 4 vai dar 5. E aí eu posso anular esse cara com esse. Certo? E aí o que acontece quando eu faço isso? Eu venho aqui, ó, vai ficar x ao quadrado vezes a raiz quinta de 16z na quarta, tudo isso sobre 2e. E aí eu acabei o exercício. Deixa eu ver se vai dar certo. Deu certo. Belezinha? Então esse é o nosso exercício 24. Vamos para o nosso exercício 25. Utilizando seus conhecimentos sobre produtos notáveis, então, ó, produto notável já entrou aí. Efetue a racionalização dos denominadores. Então, vamos lá. O principal produto notável que a gente vai usar aqui, ó, vai ser, deixa eu escrever aqui, a diferença de quadrados. Por quê? Eu sei que x ao quadrado menos y ao quadrado é a mesma coisa que x mais y vezes x menos y, certo? A gente tem que partir desse princípio. Aí agora a gente vai fazer o item A. O que tem no item A? Eu tenho 2 sobre raiz de 7 mais 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso aqui por raiz de 7 menos 2. Então, ó, raiz de 7 menos 2. Certinho? Por quê? Agora, ó, vou fazer uma distributiva. Eu tenho aqui, ou não, vou deixar assim, ó. 2 vezes raiz de 7 menos 2. É a parte de cima, certo? Eu só copiei, ó. 2 vezes isso aqui. E a parte de baixo vai ficar o quadrado do primeiro, raiz de 7 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é o 2. Agora eu vou fazer a distributiva. Então, ó, eu tenho aqui e tenho aqui. Então, eu tenho 2 raiz de 7 menos 4, tudo isso dividido por 7 menos 4. E 7 menos 4 é 3. Então, eu tenho 2 raiz de 7 menos 4, tudo isso sobre 3. E aí eu finalizei esse item A. Certo?
Vamos lá para o nosso próximo. Item B. No item B, eu tenho 3 sobre raiz de 5 menos 2. Então, qual vai ser o meu fator racionalizante? Então, vai ser raiz de 5 mais 2. E embaixo, mesma coisa. Vou tirar essa reta aqui e vamos fazer uma reta decente. E pronto. Raiz de 5 mais 2. Na parte de cima, vai ficar 3 vezes a raiz de 5 mais 2. E na parte de baixo, opa, cadê? Aí. Na parte de baixo, a gente vai ficar com raiz de 5 ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Então, eu tenho, distribuindo 3 raiz de 5 mais 6. E raiz de 5 dá 5. Raiz de 5 ao quadrado menos 2 ao quadrado, que dá 4. Então, eu vou dividir por 1. Dividir por 1 não muda nada. Então, a resposta desse cara vai ser 3 raiz de 5 mais 6. Essa é a resposta. Opa, vamos lá. Foi, agora foi. Pronto. Vamos no item C. Item C. Cadê o item C? Eu tenho a raiz de 3 sobre a raiz de 11. Vou fazer maior, vai. É que a linha fica pequena. Então, vamos lá. Eu tenho a raiz de 3 sobre a raiz de 11 mais 1. Então, eu vou multiplicar isso pelo quê? Deixa eu fazer a linha aqui de novo. Então, a minha multiplicação vai ser pela a raiz de 11 menos 1. Percebe que quando aqui está mais, eu coloco menos. Se aqui tivesse menos, eu colocaria mais. E aqui vai ficar, ó, raiz de 11 menos 1. Isso vai ser igual a raiz de 3 vezes raiz de 11 vai dar raiz de 33. Já fiz a distributiva. E raiz de 3 vezes menos 1 vai ficar menos a raiz de 3. Tudo isso sobre... E aqui embaixo como é que fica? Ó? Fica o raiz de 11 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, eu vou ter como resposta final a raiz de 33 menos a raiz de 3. Tudo isso, deixa eu fazer a linha de novo. Tudo isso aqui, cadê a canetinha? Sobre 11 menos 1. Então, eu vou ter raiz de 33 menos raiz de 3. Tudo isso sobre 10. E aí acabou esse exercício C. Certo? Vamos fazer o exercício D. Na letra D, eu tenho 5 sobre não tá indo a minha retinha. Agora foi a linha aqui. Então vamos lá. 5 sobre raiz de 7. Cadê a canetinha? Raiz de 7 mais a raiz de 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse cara por... Vamos fazer uma outra linha aqui, vamos ver se vai dar certo agora.
Não deu. Então, vai ficar assim, ó. A raiz de 7 menos a raiz de 2. Então, isso aqui é um cara só. E isso daqui vai ficar sobre a raiz de 7. Opa, 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 opa. Pronto. A raiz de 7 menos a raiz de 2. Vamos colocar o tracinho da fração. E tem que sair. Se não sair, a gente pega uma régua e escreve o tracinho da fração. Pronto. Beleza. Agora vamos ver como é que fica isso. Isso aqui vai ser igual 5 vezes raiz de 7. Então, ó, distributivo, ó. 5 raiz de 7. Menos 5 vezes raiz de 2. 5 vezes raiz de 2. Agora vamos fazer de novo aqui, ó. Agora foi. Pronto. E vamos fazer a parte de baixo. O que vai ficar na parte de baixo? O quadrado do primeiro. Então vamos lá. Deixa eu ver se dá para escrever. O quadrado do primeiro, que é o raiz de 7, menos o quadrado do segundo, que é o raiz de 2. Então isso aqui vai ficar 5 raiz de 2, 5 raiz de 7, 5 raiz de 7 menos 5 raiz de 2, tudo isso dividido por raiz de 7 ao quadrado dá 7. Raiz de 2 ao quadrado dá 2. E 7 menos 2 dá 5. Então vai ficar assim, ó, 5. Cadê canetinha? 5. Certo? Se eu não tivesse feito a distributiva, esse carinha teria ficado assim, ó. 5 vezes, se eu não tivesse feito a distributiva na parte de cima. 5 vezes raiz de 7 menos. Cadê a borracha? Menos raiz de 2 sobre 5, certo? Aí, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso cortar o 5. E aí, a minha resposta final vai ficar só o raiz de 7 menos a raiz de 2. Essa aqui provavelmente deve ser a resposta que vocês vão encontrar no gabarito. Então, ó. Opa, não está fazendo o quadradinho, mas agora vai fazer. Pronto. Belezinha? Pronto, agora ficou bonitinho aí. Então, a gente fez do exercício 20, passamos pelo 21, 22, aqui é 21 ainda, 23, 24 e o 25. Então, só não fiz o exercício 22, mas o restante tá tudo feito aqui, certo? Então, espero que você tenha feito a correção aí, que você tenha entendido, e qualquer dúvida você pode mandar aqui nos comentários ou a gente tira na nossa aula presencial. Belezinha? Então, fui, até o próximo exercício e tchau, tchau!